De Tudo Um Pop. Com Igor Miller. E a gente segue falando de Pequena Coreografia do Adeus, novo livro da escritora Aline Bey, lançado pela Companhia das Letras. Inclusive, ela também continua conversando com a gente sobre o novo trabalho. E a gente já falou por aqui de uma das coisas que mais chama atenção nos trabalhos da Aline, que é a prosa poética. Um recurso formal que permite diversas experimentações e que dá um lirismo à história. Aline, como você enxerga esse aspecto nos seus livros? Eu tenho um jeito de dizer na Folha que é um jeito muito inquieto com as formas, tradicionais. Eu tenho uma vontade de respirar na página de uma maneira muito própria e eu acho que a história acaba me guiando através dessas investigações, Tem coisas que eu descobri na página com a Júlia que eu não tinha descoberto na página com a minha protagonista do Pássaro, porque eram outras inquietações. Então, eu tento me deixar numa frequência de muita abertura e liberdade para a história, para que eu possa investigar essas possibilidades, que me interessam muito, porque eu sinto que a minha palavra, ela tem uma angústia plástica, ela quer ocupar a folha de uma maneira que ajude de alguma forma a contar essa história também, que seja, aproveitando a palavra do livro, coreografada, que tenha um visual ali, que respire, que tenha espaço para os silêncios, para o não dito, para o que está entre as palavras, que eu acho que é muito importante. Um autor, ele é feito do que ele escreve e do que ele silencia também, e eu acho que o que ele silencia talvez seja o que mais define. Então eu gosto muito de deixar esses espaços, trabalhar as maiúsculas seletivas, no caso da Júlia, da Pequena Coreografia do Adeus, tem uma inquietação com o tamanho da fonte também, Tem momentos que a palavra, ela diminui, ela fica mais silenciosa, mais discreta, porque dentro da Júlia isso ainda também não está totalmente definido. E como é um livro em primeira pessoa, que eu gosto muito de trabalhar com essa primeira pessoa, trabalhei no Pássaro também, trabalho em outros textos que eu escrevo, a gente fica um pouco rendido ao que a personagem sabe e sente, Então eu senti que se eu colocasse essas letras menores, era como se para ela isso ainda não tivesse tão claro. É quase um sussurro, dentro do que ela conta em uma voz mais alta. E essas investigações todas me interessam muito. Eu sou muito fã da poesia, do teatro, que eu vim do teatro, fui atriz. Então essas inquietações eu gosto que elas entrem na minha escrita e que de alguma forma me façam criar uma originalidade na página. E mesmo com essas saídas poéticas que parecem estar acima do tempo e do espaço, a sua escrita está carregada de uma materialidade, marcada muitas vezes pelo corpo e até mesmo pela geografia. Inclusive a cidade é muito presente no livro. Como que é equilibrar essa dinâmica? Essa pergunta é muito linda. O equilíbrio é muito importante na narrativa, A gente cria uma história a partir das nossas limitações sempre. Nunca é possível escrever exatamente o livro que a gente imaginou que gostaria de escrever. A gente acaba sempre entregando o livro que a gente conseguiu escrever. E tentar equilibrar essas forças, dessas angústias, que eu tenho formais, a história que eu quero contar e também o entorno, porque era algo que eu pensava muito. Eu li Mário Vargas Llosa e eu pensei, puxa, é incrível como esse autor consegue mergulhar, dentro e fora das personagens, na época, na cidade e nas pessoas. E eu fiquei muito inquieta porque eu senti que o Pássaro foi um mergulho muito interno na personagem e eu pensei como que é o entorno dela, da protagonista do Pássaro. Eu não consegui sair de dentro dessa mulher, que foi uma mulher que sofreu muito e que ficou muito presa na dor dela. A Júlia, eu consegui trazer um pouco mais da cidade, tem uma geografia urbana. Ela é uma garota que caminha bastante pelo espaço dos lugares que ela habita. Então ela pega ônibus, ela se locomove, ela visita os pais, ela mora numa pensão, ela trabalha num café. Ela tem uma bota que ela veste sempre na fase já de jovem mulher, E eu sinto que essa bota dela, esse coturno, foi me guiando pelos espaços que ela foi entrando, habitando, e que essa bota foi me dando o som e a atmosfera dessa cidade que a Júlia habita, que não é exatamente uma São Paulo,
mas tem muito da cidade de São Paulo, que é o lugar onde eu nasci e onde eu moro hoje. Então eu sou muito atravessada por essas energias bem urbanas, né? Então, de alguma forma, isso tá também no texto. Eu sinto que a cidade, ela é sempre algo que é uma mistura de vários lugares que eu já fui. Então, acaba sendo não uma cidade real, mas uma colagem de várias atmosferas. E tentar orquestrar isso é o trabalho, de fato, do escritor, que às vezes acaba se concretizando só na última versão mesmo, às vezes numa primeira versão, numa segunda versão do livro, quando a gente está lapidando, né, o material, isso ainda não fica muito claro. E aí depois, quando a história da personagem já está mais clara, a gente consegue, de alguma forma, equilibrar o entorno também e deixar que isso brilhe com uma intensidade que ajude também a narrar a história da Júlia. Essa é a Aline Bey, autora de Pequena Coreografia do Adeus, lançamento pela Companhia das Letras. Com os trabalhos técnicos de Moacir Biasi e Igor Miller, falando um pouco de tudo um pop. Para o fim de tarde, Eldorado.